Bom, pessoal, acho que a gente pode ir começando. E aí, conforme for entrando mais gente, a gente vai respondendo. A ideia aqui hoje é que eu fiz aquela caixinha de pergunta umas 2, 3 semanas atrás e veio muita pergunta sobre doença de refluxo. E a ideia era exatamente a gente fazer uma live para responder aquelas perguntas e outras que surgirem. Então fiquem à vontade, tá, pessoal? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar aqui e a gente vai respondendo junto, tá bom? Então a dinâmica vai ser essa hoje. Eu vou fazer um breve apanhado do que é a doença de refluxo, para deixar todo mundo dentro do mesmo contexto, né? A grande maioria do pessoal que me segue no Instagram já é meu paciente, então já está acostumado a tudo isso que eu vou falar, mas nunca é demais a gente falar um pouco mais uma vez, tá bom? Então, primeiro eu vou explicar o que é a doença de refluxo, aí a gente entra nas perguntas e a qualquer momento, ficar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu vou respondendo aqui também. Então, pessoal, a doença de refluxo é aquilo, né? O esôfago é um tubo que liga da boca até o estômago e no final dele tem um músculo circular que a gente chama de esfíncter esofágico inferior. E esse músculo ele pode perder um pouco a força de contração ou ele pode ter relaxamentos em momentos que não deveria. E com isso acaba voltando mais ácido do que o normal. E quando acontece isso é o que a gente chama de doença de refluxo gastroesofágico. Tá? Então isso que é a doença de refluxo. A doença de refluxo, a ideia do tratamento da doença de refluxo é sempre a gente atingir 2 objetivos. O primeiro objetivo é evitar lesão no esôfago, né? Porque essa lesão no esôfago ela pode evoluir para algumas coisas mais graves, que eu vou explicar direitinho até o final, tá entre até as perguntas que mais fizeram, tá entre até isso. E o segundo objetivo é a pessoa ficar sem sintoma ou com poucos sintomas que sejam aceitáveis. Mas agora, em questão da lesão, isso é indiscutível, não pode ter lesão mesmo, porque fazer o tratamento e continuar com lesão não faz nenhum sentido. Tá? Então, de linhas de tratamento, né, basicamente são 3 caminhos. Né? O primeiro são algumas orientações de dieta, que eu vou explicar direitinho para vocês, que eu sempre explico em todas as consultas, deixo também por escrito certinho, aliás, nem não sei se todo mundo sabe disso, mas naquela relação que eu mando das orientações de dieta, tem um QR Code embaixo. Nesse QR Code, se você pegar o celular lá e colocar na câmera, ele vai direcionar para um vídeo que estou eu explicando novamente as questões, a mesma coisa que eu falei no consulta, tá lá, tá? Depois eu deixo o link para vocês, eu deixo o link nos comentários, que eu acho que eu vou conseguir deixar essa live gravada, eu deixo o link nos comentários, mas qualquer coisa, a grande maioria aqui é meu paciente, deve ter meu telefone, qualquer coisa pode me mandar mensagem também, eu mando para vocês o link, tá bom? Então são algumas orientações de dieta. A segunda linha de tratamento, que normalmente eu entro junto, é medicamento, tá? Medicamentos, existem vários remédios no mercado, infinitas formas de se combinar esses remédios. O que eu costumo fazer normalmente é entrar com um medicamento mais específico em dose alta e a gente vai diminuindo devagar. Por que eu faço dessa forma? Em mais da metade dos casos dá para tirar o remédio, em algumas vezes não dá para tirar o remédio, mas a gente consegue chegar nessa forma numa dose mínima para não estar tomando remédio nem a mais nem a menos. E com isso conseguir ficar sem lesão e sem sintoma, ou preferencialmente com um sintoma que seja aceitável, tá? E a terceira forma de tratamento, que é a exceção, a gente usa em situações bem específicas, é cirurgia. Cirurgia a gente faz basicamente em 3 situações. A primeira é quando tem alguma lesão grave já de início, tá? Eu vou explicar mais para frente certinho o que são essas lesões graves. A segunda é se a gente entrar com dieta, entrar com medicamento e não melhorar nada, nem sintomas e nem lesão. Tá? Aí não tem muita alternativa, sobra a cirurgia. E a terceira é se por qualquer motivo a pessoa precisar manter remédio direto, não consegue tirar o remédio e a pessoa não quer ficar tomando remédio. É uma alternativa, é a cirurgia, que normalmente isso não dispensa a pessoa de seguir a dieta, mas muitas vezes dá para tirar o medicamento e ficar sem lesão e ficar sem sintoma,
tá? Então, a doença de refluxo é isso, e o tratamento basicamente consiste nisso, tá? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar uma lista do que eu fiz aqui das principais perguntas que vocês fizeram na caixinha lá, e eu vou respondendo, e qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês vão mandando no chat aqui na conversa e a gente vai discutindo, tá joia? Então, primeira pergunta aqui, eu tô pegando um compilado das principais perguntas que fizeram, tá, gente? Eu acabei resumindo essas perguntas, acho que deu quase 20 aqui, do que eu resumi. Então, a primeira pergunta é se a doença de refluxo é para sempre ou tem cura. Então, pessoal, é o seguinte, lembra daquilo que eu falei? A doença de refluxo é uma falha de fechamento da parte final do esôfago, tá? Tem um problema ali na parte final do esôfago, tem um problema no músculo. Não existe até o momento uma forma da gente fazer esse músculo ficar mais forte ou fazer ele voltar à coordenação normal, tá? Na grande maioria das vezes, a doença de refluxo acontece por uma fraqueza, mas em algumas situações por uma alteração de coordenação. E não existe uma forma da gente recompor isso, tá? Então, o que a gente faz de tratamento? Na dieta, a gente orienta algumas coisas para que diminuem a pressão intragástrica, com isso diminui a chance de voltar. E o medicamento, qual é a função dele? Os prazóis da vida, que eu vou explicar direitinho a diferença de cada um, quando usar e como usar. Mas qual é a função deles? É bloquear a produção de ácido, assim, o que volta não machuca o esôfago. E com isso não causa lesão e não leva sintoma, tá? Então, dentro disso, a gente não está mexendo na causa principal, que é o músculo. Então não dá para a gente falar em cura, dá para falar em controle. Quando a pessoa, só fazendo a parte da dieta, muitas vezes, uma doença de refluxo leve, no que a pessoa faz uma dieta boa e consegue ficar sem sintoma e a gente repete a endoscopia depois, está sem lesão, muitas vezes não tem necessidade de medicamento. Mas isso não significa que a pessoa está curada, significa que ela tem uma doença de refluxo e está controlada. E é o suficiente, não precisa mais do que isso. Em algumas vezes não. Algumas vezes a gente precisa manter uma dose pequena de medicamento para atingir esses dois objetivos, tá? Então, assim, e lógico, né? Aí sempre vem a pergunta, mas e a cirurgia? A cirurgia não vai lá fechar, né? Que o pessoal fala que a cirurgia é para refazer a válvula. Não é bem isso, tá, pessoal? Na cirurgia, o que a gente faz? É difícil entender isso, tá? É difícil imaginar isso, mas muitas vezes no consultório eu mostro para vocês a imagem lá, a figura. O que a gente faz durante a cirurgia é a gente roda uma parte do estômago em volta do esôfago. Com isso, o que acontece? Conforme o estômago enche, ele comprime o esôfago e diminui a chance de voltar, entendeu? Então isso aumenta o tônus daquela parte final do esôfago. Só que isso não está mexendo no músculo diretamente. Então não dá para falar que isso é uma coisa que resolve 100%. E tem um outro porém. O estômago é uma bolsa distensível. Tá? O estômago, conforme a gente come muito repetidamente, a tendência é o estômago ir se distendendo. Tá? O contrário também acontece. Quando você é acostumado, pega pessoas com anorexia, por exemplo, o estômago acaba ficando menor, ele acaba ficando reduzido. No que a gente usa essa parte do estômago para rodar em volta do esôfago, essa parte também tende a se distender um pouco com o tempo. E isso, com o passar dos anos, também leva a uma frouxidão local que aumenta um pouco a chance de doença de recidiva dessa doença de refluxo. Normalmente, quando volta, entre aspas, né, porque não deixou de existir, mas quando piora essa doença de refluxo, ela não vai voltar com a mesma intensidade que veio, mas muito mais fácil de controlar. Então, uma ótima indicação, né, que é uma das indicações que eu mais faço, na verdade, de cirurgia para doença de refluxo, são aqueles pacientes com uma esofagite severa, uma esofagite grau D, que a gente entra com dieta, entra com medicamento em altas doses, e com isso não resolve. O paciente continua lá com uma esofagite grau C, grau D, e com a doença de refluxo, muitas vezes a gente consegue controlar ou vira uma esofagite grau A, que com pouco medicamento a gente consegue controlar. Então, na verdade, a cirurgia ela não resolve, mas ela melhora muito a situação da doença de refluxo. E com o tempo tem uma chance sim de voltar, mas mesmo que volte depois de 8, 10 anos, volta num grau muito mais leve e muito mais tranquilo de controlar. Então essa é a primeira pergunta, né? Se ela é para sempre.
A princípio, sim, entendeu? A única exceção acontece em bebês, tá? Porque muitas vezes o pessoal pergunta também, né, se tem idade para doença de refluxo. Não, mas tem situações diferentes. Em bebê, por exemplo, a doença de refluxo é muito comum. Só que o mecanismo da doença de refluxo em bebê é diferente. O mecanismo da doença de bebê em refluxo acontece por uma imaturidade do músculo. Então, o músculo não está maduro o suficiente, não tem a coordenação que deve, e isso na primeira infância desaparece, entendeu? O que não acontece no adolescente. No adolescente, às vezes, também dá uma melhorada depois do segundo estirão, mas depois da adolescência é muito difícil, tá? Então, a princípio, essa doença de refluxo que não acontece, que acontece depois do adolescente, né, do adulto jovem em diante, não tem cura, mas tem controle, tá? Então, outra pergunta aqui que o pessoal mandou é qual é a diferença, né, entre a azia normal e a doença de refluxo. Aí depende do que chama de diferença, tá? Porque assim, se você for considerar, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a gente avaliar na questão da diferença é a frequência, tá? Então, a pessoa que eventualmente, num domingo como hoje, né, um domingo mais friozinho, vai lá, come uma feijoada, terminou a feijoada, deita de bruço na rede, depois de tomar 2 copos de caipirinha. Eu vou explicar a questão da dieta, então dá para entender a questão do por que eu estou falando da caipirinha, do álcool. Isso relaxa a parte final do esôfago e com isso aumenta a chance de voltar. Então, eventualmente, a pessoa pode sim ter algum desconforto, alguma queimação, tá? Mas não é nenhum problema. Agora, quando a pessoa começa a ter certas limitações, então ela deixa de comer algumas coisas, deixa de fazer certas atividades, porque aquela atividade que ela gosta de fazer, porque aquela atividade está causando aquele desconforto, aí é uma coisa que é importante investigar, tá bom? Então, uma coisa que é importante ficar de olho nisso, é a frequência e como é que chama? Só um minutinho. Pronto, estava prendendo aqui. A frequência e a intensidade que isso também acontece, entendeu? Se é uma coisa que aconteceu uma vez naquela dieta específica que no fim de semana que eu falei e tal, mas agora tá tendo muita queimação, tá deixando de tomar o café que gosta no trabalho, alguma coisa nesse sentido, aí sim vale a pena investigar. E pode ser doença de refluxo. Nem sempre quando a queimação é no esôfago, o problema está no esôfago, não necessariamente é uma doença de refluxo. Algumas doenças de estômago, por exemplo, uma gastrite severa, uma úlcera pré-pilórica, que acaba atrapalhando o esvaziamento gástrico, até mesmo, não é o comum, tá, pessoal? Não é para assustar, mas até mesmo um tumor na parte final do estômago acaba ficando muito cheio e acaba aumentando a chance de voltar, entendeu? Então, isso também é uma coisa que pode causar doença de refluxo, tá? Doença de refluxo não, pode causar também azia, e isso não é doença de refluxo. Se você tem uma úlcera que está atrapalhando o esvaziamento gástrico, o tratamento que tem que ser feito é da úlcera e não da doença de refluxo, não vai tratar nada, tá? Então vamos lá, outra aqui que o pessoal mandou. Tá, aqui isso é importante, porque as pessoas confundem também. Por que algumas pessoas têm refluxo mesmo tendo uma dieta saudável? Então, pessoal, saudável é um termo muito genérico, tá? Saudável não significa muita coisa. Então, por exemplo, uma dieta com pouca gordura, uma dieta equilibrada, é uma dieta saudável. Só que se você tem uma dieta que os elementos são saudáveis, mas você não está comendo nos intervalos e quantidades adequadas, para quem tem doença de refluxo, isso piora a situação. Até vou reformular aqui a minha resposta. Isso não causa doença de refluxo. Dieta não causa doença de refluxo, tá, pessoal? Então, para quem não tem doença de refluxo, pode comer o que for que não vai ter doença de refluxo. Lembra, é a questão no músculo, tá? O que acontece é que dependendo da dieta, se a pessoa tem doença de refluxo,
dependendo do que ela come, ela vai piorar, ela vai aumentar a chance de voltar e com isso vai ter mais sintomas e pode ter mais lesão, tá? Então, isso é a primeira coisa. Então, a questão da dieta saudável, o que significa? Por exemplo, o que eu oriento normalmente em questão de dieta, né? Vamos entrar nesse ponto, aí eu já explico essa questão da dieta saudável. Então, para todo paciente com doença de refluxo, eu sempre oriento que tem que evitar aqueles 5 grupos, né? Café e cafeína, chocolate, bebida alcoólica, cigarro, aquelas substâncias ardidas como mento, hortelã, gengibre, que mais? Algumas coisas, né? Então, o que significa evitar? Procurar diminuir. Como o exemplo que eu dou do café, né? Se toma 1 litro por dia, tentar tomar meio litro, porque todas essas substâncias, essas 5 que eu falei, elas relaxam essa parte de baixo do esôfago. E com isso, o esôfago fica mais relaxado e aumenta a chance de voltar. Tá? Então, essas substâncias, o máximo que puder evitar, melhor. Outra coisa importante é fracionar a dieta. Normalmente a gente faz café da manhã, almoço e janta. Qual o problema? Entre uma refeição e outra, são no mínimo 5 horas em jejum. Ao contrário do que as pessoas pensam, o problema não é o estômago vazio, é o contrário. Com 5 horas em jejum, vai ter fome. E aí vai comer um monte de uma vez só. Quanto mais come de uma vez só, mais distende o estômago, maior a chance de voltar. E por isso que eu estou falando do intervalo, entendeu? Porque se você toma o café da manhã às 7 da manhã, não precisa comer alguma coisa. Eu sei que no dia a dia é difícil a gente falar de sentar a uma mesa, comer uma fruta, comer um lanche, mas se puder comer uma barrinha de cereal que está no bolso, tomar um suco, o que acontece? Isso já sacia e na hora do almoço vai comer menos. É fracionar mais a dieta, não é pegar tudo que come e diminuir. Não, pega tudo que come, mas ao invés de dividir por 3, divide por 5. Isso gera porções menores, diminui a pressão intragástrica. Imagina o estômago como uma bolsa. No que o estômago fica mais estendido, aumenta a pressão, sobe para o esôfago, entendeu? Então, isso é um ponto. Outro ponto que eu sempre oriento é não deitar logo depois de comer. Então, comer, espera pelo menos 2 horas para deitar. Porque enquanto a gente está sentado ou está de pé, a gravidade também ajuda a segurar o alimento lá dentro. No que a gente deita, perde a ajuda da gravidade. E por isso que eu estou falando de deitar e não estou falando nada de dormir, tá? Por quê? Faz muito mais mal. Comeu, almoçou, maior refeição do dia, deitou no sofá para assistir uma televisão, aumenta a chance de voltar. É muito melhor almoçar, sentar numa poltrona e dormir sentado. O problema não é dormir, o problema é a posição. Tá? Dentro disso, uma coisa que parece boba, mas ajuda muito, é levantar um pouquinho a cabeceira da cama. Travesseiro, na prática, não adianta nada. Por quê? Porque as costas têm que ficar inclinadas. O peito tem que acordar mais alto do que o quadril. Por mais que você vire e fale, não, se esse é o problema, eu resolvo. Coloca um travesseiro nas costas, 2 na cabeça, vira uma rampa. Pode fazer o teste, eu falo para todo mundo, pode fazer o teste na prática, o que acontece? O das costas, conforme se mexe, vai parar no chão. No máximo, vai acordar com os 2 travesseiros na cabeça, uma baita dor no pescoço e o esôfago não adiantou nada. Então, o que eu conheço, existem 3 formas que ajudam bem nisso. A que eu acho mais barata, mais prática e mais agradável é colocar um calçozinho, um pedaço de madeira, um tijolo, 10 centímetros no chão, na cabeceira da cama. A cama toda fica inclinada, para quem está deitado praticamente não sente diferença, dorme com o travesseiro que está acostumado, do mesmo jeito. Outra alternativa é colocar um cobertor ou um edredom enrolado embaixo do colchão. O colchão fica meio inclinado, né? As costas ficam meio tortas, mas não tem como tirar no meio da noite. Também não precisa ficar muito mais alto que isso. E a terceira alternativa é que existe para vender tanto em loja de colchão quanto em loja de produto ortopédico, o que é chamado de travesseiro para refluxo, que na verdade é um almofadão em forma de triângulo, uma peça só, vai da cabeça até o fim das costas, como é uma peça só, não tem como tirar no meio da noite. Também funciona muito bem. Qualquer um dos 3 funciona muito bem. Se tiver como levantar a cabeceira da cama, na minha opinião, melhor alternativa, tá? Pega 7 horas que durma por noite, são 7 horas sem defesa nenhuma. Uma inclinadinha que dá faz uma diferença enorme, tá? E é uma coisa que também dá para levar para o resto da vida, tranquilamente. Outra coisa importante é evitar alimento muito gorduroso. Porque o alimento que é muito gorduroso, ele fica muito tempo parado dentro do estômago. Quanto mais tempo o estômago fica cheio, maior a chance de voltar. E principalmente à noite, que vai se deitar, a digestão é mais lenta. Às vezes essas 2 horas que vai esperar para deitar não são suficientes se o alimento for muito gorduroso. Então pode piorar um pouquinho, tá?
Então, esses são os principais. E dentro disso, mesmo fazendo tudo isso, mesmo errando algum ponto desse, né, dá para ter uma dieta saudável e não está sendo suficiente para refluxo. Porque a pessoa pode ter uma dieta com alimentos saudáveis, que não necessariamente está evitando menta, hortelã, café, entendeu? Mas ela toma café uma vez por dia, mas toma café logo depois do almoço, que o estômago está cheio, entendeu? E isso atrapalha. É preferível tomar o café no meio da manhã, no meio da tarde já atrapalha um pouquinho com a questão do sono, né? Mas no meio da manhã, por exemplo, é muito melhor do que logo depois do almoço. Então são alguns ajustes, na verdade, em relação à dieta, que mesmo a dieta sendo saudável, a pessoa pode ter sintomas sim. Então é um pouquinho diferente, é o que eu costumo explicar para o pessoal. A questão da orientação para dieta para refluxo são mais alguns cuidados para ter, e são cuidados que dá para ajeitar e levar para o resto da vida, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui que o pessoal tinha colocado. Aqui, né, que colocaram, mas já praticamente respondi, né? Que dormir logo depois do jantar se realmente faz mal. Na verdade, não é o dormir, é o deitar, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal faz o quê? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jantar, não vou dormir, eu vou pra cama, fico deitado assistindo um filme. Deu no mesmo, entendeu? Então o importante é não deitar, tá? Ah, essa é clássica, essa é muito comum. O pessoal pergunta em relação à água com limão, né? Se ajuda, se piora, o que que acontece? Na verdade, pessoal, água com limão não vai fazer diferença, tá? O que acontece é o seguinte, o limão ele é um ácido fraco. No que a gente ingere a água com limão, ele vai diminuir um pouco a acidez do estômago, porque ele é um ácido fraco, ele vai competir com o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Mas isso não impede de voltar, e é um ácido, entendeu? Então, na verdade, para algumas pessoas pode dar até um pouco mais de desconforto na hora que toma, porque se o esôfago está muito machucado, você está tomando ácido, vai incomodar, mas não ajuda e não piora. Não é isso que vai impedir de tratar e não é isso que vai piorar a lesão, tá? E também muito menos que vai melhorar. Se refluxo... essa é importante, essa é muito importante. Se refluxo pode causar tosse, sensação de rouquidão, bolo na garganta. Sim, pessoal, tá? Isso entra do que a gente chama de sintomas atípicos de refluxo, tá? O que é isso? O esôfago, a gente imagina ele como um cano, né? Um tubo que vem da boca até o estômago. Na verdade, ele não funciona assim, tá, pessoal? Ele fica que nem uma mangueira de bombeiro, ele fica achatado, tá? Então, no que ele está sempre achatado e tem um músculo aqui embaixo que não está fechando tão bem, no que fica voltando um pouco mais de ácido, não vai chegar o ácido até a garganta e a pessoa se afogar. Isso pode acontecer, às vezes a pessoa está dormindo, tem um refluxo importante e sente voltar mesmo. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Só que no que quebra essa barreira aqui embaixo, como o esôfago fica achatado, por capilaridade muda o pH de tudo. Então todo o esôfago fica mais ácido, inclusive faringe. E isso causa uma irritação local, uma faringite, que muitas vezes o pessoal vai procurar o otorrino, entendeu? Muitas vezes também, o que caracteriza esses sintomas mais altos, né, que é a tosse, a rouquidão, essa sensação de aperto na garganta, de sensação de corpo estranho na garganta, é o que a gente chama de refluxo faringolaríngeo, tá? Que é uma outra situação que muitas vezes está relacionada a refluxo sim. O que é isso? É a volta do conteúdo ou da acidez do estômago para o esôfago, do esôfago para a faringe, tá? E aí, isso tem várias causas. Uma delas é a própria doença de refluxo por esse mecanismo que eu falei para vocês. Você fala, poxa, mas se lá embaixo quebrou a barreira, está subindo por capilaridade, então é para acontecer sempre. Não, não é bem assim. O corpo ele é esperto, ele é inteligente. Ele tem alguns mecanismos de defesa. Então, a própria saliva produz um pouco de bicarbonato que quebra esse ácido que está subindo por capilaridade. O próprio esôfago tem mecanismos de controle para mandar para baixo, entendeu? E não deixar esse conteúdo subir. Então, existem mecanismos de defesa. Quando o refluxo é muito intenso, eventualmente ele pode conseguir quebrar esses mecanismos de defesa. Mas existe uma outra situação que não é a mais comum, tá? Mas acontece, que é o que a gente chama de refluxo faringolaríngeo isolado, tá? O refluxo esofágico proximal, que a pessoa não tem uma doença de refluxo, que volta, porque quando a gente fala de que o músculo fica lá fechado para não deixar voltar, dá a impressão de que não volta nunca. E não é assim, tá, pessoal? Não é perfeito. Mas voltar um pouco durante o dia é normal e esperado,
tá? A questão é que, em algumas situações, esse ácido, no que ele volta dentro do esperado, o mecanismo de defesa do esôfago, por alguma doença do próprio esôfago, uma alteração de motilidade do esôfago, não consegue combater isso que seria o esperado. E a pessoa tem um refluxo faringolaríngeo isolado, tá? E aí não é uma doença de refluxo. Isso é muito comum, encaminhado pelos otorrinos, porque o otorrino vai lá, o paciente não tem dor de estômago, não tem queimação, e vem com aquela faringite de repetição, aquela irritação na garganta que sempre tem, e o otorrino faz uma nasofibrolaringoscopia, que é aquele exame que entra com uma câmera pelo nariz para ver a garganta e fala, olha, tá tudo irritado, é uma doença de refluxo. Normalmente não passam dieta, passam medicamento, e aí o que acontece? Na sequência, pode acontecer de a pessoa ter uma breve melhora, mas continua tendo sintoma. Por quê? Porque pode ser uma doença de refluxo, mas não está completamente tratado, ou pode ser que não seja uma alteração de motilidade de esôfago mesmo. Tem uma outra situação chamada acalásia, que o esôfago ele não relaxa da forma que deve, e com isso fica tudo parado, aumenta a chance de voltar para a garganta, e o tratamento é o oposto. Não é que o músculo está muito aberto, ele não está fechando direito, ele está muito fechado, tá? Que nem aqui a Raquel colocou, né, nas perguntas que a mãe dela acorda às vezes com a úvula muito inchada, sem voz, se isso é refluxo que ela tem. Pode ser, Raquel, tá? Isso pode ser sim, mas é o que eu falei, de repente ela pode ter alguma outra patologia de esôfago e tá voltando o conteúdo do esôfago para a faringe e irritando, entendeu? Mas isso sugere muito alguma coisa por aí, ou uma doença de refluxo com refluxo proximal, ou um refluxo faringolaríngeo só específico por uma alteração de motilidade de esôfago, tá? O mais comum é que ela tenha uma doença de refluxo, isso é o que mais acontece, tá? O que tá colocando aqui que ela tem sim. Então, provavelmente, ela tem uma doença de refluxo e que não está controlada. Então, imagina, isso é só para vocês imaginarem a importância desse tipo de sintoma. Se a pessoa tem uma irritação na garganta, o ácido está vindo de baixo para cima. Se está todo irritado aqui em cima, imagina como é que está embaixo. Aí, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas como assim? Se está vindo de baixo para cima, eu estou sentindo tanto em cima, por que vai estar mais irritado embaixo porque eu não sinto? Pela sensibilidade do esôfago, tá, pessoal? Então, assim, imagina o esôfago como um tubo que vai da garganta até o estômago, e nesse tubo, se a gente dividir ele por 3, a parte de cima dele, a sensibilidade é igual da boca, dá para sentir um fio de cabelo nessa parte inicial do esôfago. Nos 2/3 de baixo, a sensibilidade é como do estômago. A gente não sente exatamente o que está acontecendo. Um exemplo que eu sempre falo para todo mundo para entender bem isso é pegar uma pedrinha de gelo e engolir. Um pedacinho pequenininho de gelo e engolir. Sente na boca, sente na garganta, de repente fica gelado. Você não sabe mais onde está, entendeu? É a mesma coisa. Então, muitas vezes está muito mais machucado embaixo do que em cima, mas a queixa é só em cima, a pessoa não percebe embaixo. Então, pode ser sim uma doença de refluxo. Então, a doença de refluxo pode sim ser causa desses sintomas mais altos, né, que foi perguntado aqui, da sensação de tosse, rouquidão e bolo na garganta. Pode, inclusive, levar até algumas alterações pulmonares. Não é raro o paciente vir encaminhado de pneumologista por microaspiração. Isso vai levando a lesões durante anos com o tempo, tá? Então, vamos lá, mais uma. Se quem tem refluxo pode fazer academia normalmente? Sim, não tem nenhuma restrição, tá? Atividade física é sempre bem-vinda em todas as situações. O que procurar evitar? E aí a pessoa percebe normalmente, né? Acabou de comer e fazer alguma atividade que principalmente força o abdômen, né? Imagina aquela situação, tem um tubo que liga da boca ao estômago, o estômago que é uma bolsa e o final do estômago está bem fechado. Se você está com o estômago cheio, vai lá e faz alguma atividade que force muito o abdômen, sei lá, vai fazer abdominal, vai fazer leg press, ou mesmo supino, que acaba forçando bastante barriga, pode sentir voltar, entendeu? Vai fazer supino inclinado ao contrário, de ponta cabeça, vai sentir voltar, entendeu? Então, não fazer logo depois de uma alimentação, mas não tem problema, entendeu? Inclusive, uma coisa que causa refluxo, né? Uma coisa que causa refluxo, não, uma coisa que causa bastante sintoma, é essa questão da posição, entendeu? Então, se você acabou de comer algo e deita e ainda faz uma atividade que está apertando, vai voltar.
pelo mesmo mecanismo, né? Quando a gente orienta também, eu não gosto de pegar muito no pé nessa situação, porque é uma coisa que a gente sabe que é difícil de fazer, entendeu? Então não cobro muito isso, eu cobro isso mais em situações específicas, quando a pessoa tem uma doença mais avançada, tá, pessoal? Mas uma coisa que ajuda muito no refluxo é a perda de peso, tá? Por quê? Porque o peso da própria barriga, quando a gente está deitado, está comprimindo o estômago. Então, pelo mesmo mecanismo, se a pessoa está fazendo atividade física, está comprimindo, aumenta a chance de voltar. Só que pela atividade física, e pessoal, academia não faz perder peso, tá? O que faz perder peso é a atividade aeróbica, tá? Só fazer um parênteses aqui, mas tudo bem. Se a pessoa, pela atividade física, ela perde peso, ela vai melhorar o refluxo também, tá? Então, a atividade física é sempre bem-vindo, tá, pessoal? Não vai atrapalhar em momento nenhum. A única coisa é quando fazer em relação à alimentação, tá bom? Mas não atrapalhe, é sempre bem-vindo. Bom, aqui já respondi a outra que estava aqui, né? Que se a obesidade influencia tanto assim no refluxo, e sim. E aqui vale a pena abrir um parênteses para a questão das canetas agora, né? Na questão das canetas, o que acontece? Quando a gente usa qualquer um desses medicamentos, né? Inibidor, agonista de GLP-1 ou GIP, o que acontece? Entre os mecanismos que são usados mecanismos para que diminuem o esvaziamento gástrico. Não é só por aí que a pessoa emagrece, tá, pessoal? Mas é um dos mecanismos que esse tipo de medicamento tem. Conforme o estômago fica muito cheio, o que acontece? Aumenta a chance de voltar, entendeu? Então, mas a ideia do medicamento é exatamente essa, deixar o estômago cheio e com isso a pessoa come menos, tá? Então, quando tem pacientes, né, que eu vou falar ainda mais para frente direitinho, mas tem pacientes que a gente acaba fazendo um plano de acompanhamento mais intenso em cima deles, porque são pacientes com doenças mais graves, mais intensas, a gente até usa esse tipo de remédio junto, mas isso tende a piorar muito os sintomas no início, tá? Porque o estômago fica mais cheio. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado em relação à dieta, muitas vezes entrar com medicamentos muito mais potentes no começo, exatamente para diminuir a chance de ficar voltando e ter mais sintoma, tá bom? Então a obesidade influencia muito, tem vários pacientes, agora até um pouco mais com essa questão, todo mundo está conseguindo emagrecer mais fácil, mas antes mesmo, quando a pessoa por qualquer motivo tinha uma perda de peso importante, tomava remédio há anos e de repente dá para parar de tomar remédio e ficar só na dieta. Então, influencia muito a questão da obesidade. Aqui outra pergunta importante, né, que sempre fica a dúvida, né? Se omeprazol e antiácido é a mesma coisa. E isso dá muito problema, pessoal. Muita gente acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa, e não pode ser usado do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque o omeprazol, todos os inibidores de bomba de próton, né, os IBPs, os OIs que tem por aí, eles são medicamentos que eles impedem a produção de ácido, tá? O antiácido, ele não mexe na produção de ácido, ele é uma substância alcalina que neutraliza o ácido que está no estômago e melhora na hora a situação, tá? Então, são mecanismos completamente diferentes. Então, na hora que você está com queimação, na hora que você está com dor, o melhor medicamento que existe é o antiácido. Você toma ali aquela substância alcalina, neutraliza o ácido que está no estômago, resolve o problema na hora, tá? O inibidor de bomba de próton, o que ele faz? Ele impede o estômago de produzir ácido. O que isso significa? O ácido que já está no seu estômago vai continuar lá, isso não vai melhorar na hora. Isso serve para tratamento, não para melhorar sintoma, tá? Então nunca use inibidor de bomba de próton para melhorar sintoma. Inibidor de bomba de próton é para tratamento. O antiácido é para melhorar sintoma, tá? Então são coisas completamente diferentes. Outra aqui, legal. Que pergunta aqui, é interessante esse aqui. Esse aqui, muitas vezes até já teve uns 2 otorrinos que vieram conversar comigo também sobre isso. Se o Helicobacter pylori tem relação com doença de refluxo. Não tem, pessoal. Tá? Em tese, por mais controverso que isso possa parecer, em tese é até o contrário.
O Helicobacter pylori é uma bactéria, é a única bactéria que consegue sobreviver no estômago, tá? Por isso que a gente só pesquisa ela no estômago. E ela pode causar várias lesões, ela pode causar gastrite, ela pode causar úlcera, ela não causa, mas ela aumenta as chances de tumores de estômago. Então, sempre que a gente encontra, o ideal é a gente erradicar, entrar com tratamento, tá? Só que como ela causa essa inflamação crônica na parede do estômago, o estômago acaba produzindo menos ácido. E isso muitas vezes mascara uma doença de refluxo. Então não é raro pessoa tem sintomas lá de dor, queimação, sente voltar, a gente faz uma endoscopia, encontra uma lesão gástrica e o esôfago está normal. E aí no que a gente faz o tratamento e repete a endoscopia um certo tempo depois para ter certeza de que a bactéria morreu, a gente encontra uma esofagite. Não é que na verdade a pessoa desenvolveu uma doença de refluxo depois, mas ela na verdade tinha uma doença de refluxo que não estava aparecendo a lesão porque estava voltando muito pouco ácido. No que a gente entra com o tratamento para a bactéria, a bactéria é erradicada, o estômago volta à produção de ácido normal, o estômago volta à produção de muco normal, só que como está voltando mais ácido do que o normal, no esôfago, mostra a doença de refluxo. Tá? Então, na verdade, o H. pylori não causa a doença de refluxo, em tese, muito em tese, até melhoraria um pouquinho, só que não justifica manter o H. pylori pelos riscos que ele pode causar no estômago. Então, o ideal é a gente tratar o H. pylori e tratar a doença de refluxo. Tá? Vamos ver mais aqui. Pessoal, qualquer dúvida que vocês quiserem, pode colocar aqui também. Eu estou seguindo mais ou menos aquelas perguntas que mandaram das caixinhas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem agora, quiserem perguntar, pode perguntar que eu vou respondendo, tá bom? Tá, ó, essa aqui é também muito comum. Se o refluxo pode causar falta de ar ou dor parecida com problema cardíaco. Isso, pessoal, é muito comum no pronto-socorro, tá? Porque no que esse ácido ele fica voltando, em algum momento ele pode voltar de uma forma mais intensa, em alguma situação mais específica, e dá uma dor no peito muito forte. Tá? Que eu falei, os 2/3 de baixo do esôfago, a sensibilidade é visceral, é igual ao estômago. Então não é uma coisa que você chega e fala, opa, tô sentindo, é o esôfago aqui. Não, dá aquela dor em aperto, dá aquela dor, tipo, tá rasgando, e você fica na dúvida mesmo. E muitas vezes confunde com dor cardíaca. Tá? Não tem, o refluxo não interfere em nada no coração, mas pode dar uma dor muito parecida com infarto. Tá? Então é muito comum. O pessoal que trabalha em pronto-socorro vê muito isso. Eu já trabalhei há muito tempo atrás, já vi muito isso também. O pessoal chegar com dor no peito, vai lá, faz eletro, monitora tudo direitinho, não tem nada no coração, dá um antiácido, a dor melhora, tá? Então é o que eu sempre oriento para todos os pacientes, mesmo os que sabem que tem refluxo e que tem dor. Veio uma dor mais intensa, persistente, não interessa que tem refluxo, sempre vale a pena investigar se não é coração, porque confunde mesmo, tá? Mas não causa. E a questão da falta de ar, pela mesma alteração. Principalmente, isso é uma das causas de indicação de cirurgia também, tá, pessoal? Os pacientes que têm asma, tem bronquite, né, asma, o que acontece? Se a faringe fica mais ácida, ele faz microaspiração ácida. E aí o que acontece? No que ele faz essa microaspiração, isso irrita o pulmão e pode desencadear crise de asma. Então, na verdade, não é que o refluxo causa asma, não causa asma. Mas para quem tem asma, o refluxo pode desencadear crise. Então pega uma pessoa que tem asma, nesse período mais seco, mais frio, faz uma refeição grande, deita, acaba fazendo broncoespasmo da falta de ar. Tá? A Eliana aqui está perguntando se a doença de refluxo causa hérnia de hiato. Não, nem uma coisa nem outra. Tá? Qual que é a relação da doença de refluxo com a hérnia de hiato? A hérnia de hiato nada mais é do que o esôfago, ele é o tubo que eu falei que liga da boca ao estômago, né? E tem um diafragma, que é um músculo que fica embaixo do pulmão. Existe um buraco no diafragma, por onde o esôfago passa para poder chegar no estômago. Esse buraco a gente chama de hiato esofágico, tá? Por vários motivos, esse buraco pode se alargar um pouco durante a vida. E o que acontece? O diafragma, como é que ele funciona? Ele puxa o pulmão para baixo, criando um vácuo para a gente poder respirar. Ele cria uma pressão negativa.
E no abdômen a gente está sempre comprimindo a barriga para dentro. Tudo que a gente vai fazer. Você vai levantar, empurra a barriga para dentro. Vai carregar peso, empurra a barriga para dentro. Vai no banheiro, empurra a barriga para dentro. Então embaixo está sempre apertando e em cima está criando vácuo. Se esse buraco se alarga, naturalmente esse estômago tende a escorregar para cima. Isso que é a hérnia de hiato, esse escorregamento, tá? Então, isso é hérnia de hiato. A doença de refluxo, ela acontece, como eu falei, por uma falha de fechamento da parte final do esôfago. Se esse músculo está normal, mesmo ele ficando dentro do tórax, que é uma área de pressão negativa, não vai fazer esse músculo abrir e voltar, tá? Agora, se esse músculo já está fraco e ele vai numa área de pressão negativa, ele piora a doença de refluxo. Então, resumindo, só expliquei tudo isso para poder entender o raciocínio. A hérnia de hiato não causa refluxo, o refluxo menos ainda, porque a hérnia de hiato é algo mecânico, mas a hérnia de hiato piora uma doença de refluxo existente. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença de refluxo muito severa e ela tem uma hérnia de hiato grande, é uma grande candidata à cirurgia, porque muitas vezes a gente não consegue controlar só com dieta e com medicamento. Tá bom? Espero ter respondido aí. Qualquer coisa, manda aí alguma dúvida que ficou, Helena. Que mais aqui? Vamos lá. Os alimentos que costumam piorar o refluxo, aquilo que eu já tinha falado, né? Então são aqueles 5 grupos: café e cafeína, chocolate, bebida alcoólica, cigarro, aquelas substâncias ardidas como menta, hortelã, gengibre, todas elas relaxam a parte de baixo do esôfago, mas mais importante é aquela situação que eu falei dos cuidados de ter, né? De fracionar a dieta, de esperar 2 horas para deitar, levantar a cabeceira da cama, isso é o mais importante. Crianças e adolescentes podem ter doença de refluxo? Foi outra pergunta também que foi muito feita, né? Que eu respondi no começo. Em criança pequena e na pré-adolescência, isso pode ser por imaturidade da musculatura, mas normalmente no segundo estirão ali no máximo, na maior parte dos casos, na própria infância, no amadurecimento do músculo, isso já melhora, tá? Que é por imaturidade. E no segundo esporão de crescimento normalmente melhora. Por isso que é muito raro a gente operar pacientes adolescentes, mais raro ainda operar criança, né, bebê. As exceções acontecem quando isso está atrapalhando o desenvolvimento. Por exemplo, uma criança com 10 anos, uma asma severa que está tendo dificuldade de controle, com risco de vida, inclusive pela falta de ar, uma das indicações de fazer cirurgia. Mas isso é muito raro, tá, pessoal? Isso é exceção da exceção. Como saber se o refluxo está subindo até a garganta? Então, é isso. São 2 coisas diferentes, tá? Uma é realmente estar subindo. Isso pode acontecer, tá? Mas a pessoa pode acordar afogada. E para quem passa por isso, pessoal, é muito importante deixar muito claro, porque o pessoal vem com muita preocupação em cima disso. Não vai morrer afogado, não vai acontecer nada nesse sentido, tá? É reflexo. Isso a pessoa, se acontece uma situação dessa, a pessoa acorda na hora. Vai acordar com tudo queimando, uma sensação horrível, mas não morre afogado. O risco é em 2 situações, né? Nos 2 extremos de vida. É o bebê, que pode se afogar e não consegue levantar, e o idoso, entendeu? Que pode fazer, principalmente acamado, que pode fazer pneumonia de aspiração, tudo isso. Mas, via de regra, isso não bota a vida da pessoa em risco, tá? Pode levar a complicações futuras, como alterações pulmonares ao longo do tempo, tudo, mas não vai morrer no meio da noite por causa disso, tá? Então, uma coisa é subir, e aí a pessoa percebe, ela acorda. E a outra é aquilo que eu falei, não é estar subindo o ácido completamente, que eu acho que foi o que a Raquel estava falando aqui, tá subindo o ácido, não está subindo o ácido completamente, mas ele muda o pH da garganta. E no que ele muda o pH da garganta, a pessoa está sempre com aquela rouquidão, está sempre com aquele pigarro de manhã, está sempre com a garganta irritada. Por quê? Está mais ácido e essa região não é preparada para o ácido. Então isso é um sinal de que pode estar acontecendo uma doença de refluxo que está mudando o pH da garganta. Deixa eu ver aqui mais. Essa aqui também é muito importante, né? Também sempre vem. Acho que até eu respondi essa nas caixinhas lá, mas não custa nada repetir aqui, né? Se o uso de medicamento direto não faz mal, tá? É assim, pessoal, os medicamentos que a gente usa, que é o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, o dexlansoprazol, todos eles, né? O rabeprazol, o que eles fazem? Eles bloqueiam a produção de ácido. No que eles bloqueiam a produção de ácido,
O que volta não é ácido e com isso a gente resolveu parte do problema. Ah, mas isso não vai levar a nenhum problema mais sério? Existe, né, uma lenda de que esse tipo de remédio causa câncer. Não existe. Esse tipo de remédio é usado no mundo desde a década de 90, de larga escala, e não tem nenhuma evidência de associação desse tipo de remédio com câncer, tá? O que acontece, e por isso que é importante fazer o tratamento da forma adequada? São substâncias que bloqueiam a produção de ácido. No que bloqueia a produção de ácido, pode atrapalhar a absorção de alguns tipos de substâncias. Que substâncias são essas? Cálcio, vitamina B12, ferro, entendeu? Pode alterar também a absorção de magnésio. Então, a gente precisa, quando a pessoa faz uso dessa medicação direto, a gente precisa, pelo menos uma vez por ano, fazer uma dosagem dessas substâncias para ver se não está tendo falta. Ah, mas e se tiver tendo déficit de vitamina B12, se tiver tendo déficit de ferro, aí tem que parar o remédio? Não. Aí o que a gente tem que fazer é repor o que está faltando. Na prática, o que a gente vê? Na grande maioria dos casos, quando acontece uma deficiência de absorção, acontece em pacientes idosos que já têm uma gastrite atrófica, então já tem uma dificuldade de absorção, estão em uso de medicamento em altas doses, tá? Mas mesmo assim, isso é protocolo. Todo paciente, independente da idade, independente da lesão, que está fazendo uso desses medicamentos de forma contínua, independente da dose, tá? É a gente fazer um acompanhamento de pelo menos uma vez por ano, fazer a dosagem dessas substâncias e ir acompanhando. Só isso, tá? Mas é importante, porque a deficiência de ferro, a deficiência de vitamina B12, a deficiência de cálcio podem levar a algumas outras complicações, tá bom? Então isso é muito importante. E como eu falo para o pessoal, o maior problema não é tomar o omeprazol, não é ele que vai causar câncer de estômago ou de esôfago, ao contrário. Uma das principais causas no mundo de câncer de esôfago, de adenocarcinoma de esôfago, é a doença de refluxo não tratada. Por quê? Porque fica aquela irritação no esôfago, fica aquela esofagite erosiva ali, e conforme vai tentando cicatrizar, isso muda o tecido e faz o que a gente chama de esôfago de Barré, que é uma mudança do tecido, ele fica igual ao tecido do intestino. E com isso no que ele fica igual ao tecido do intestino, é um meio passo é um caminho já para virar um tumor, tá? Pela escola japonesa, quando tem já uma alteração mais importante, que a gente chama de displasia de alto grau no esôfago de Barré, isso já é considerado carcinoma in situ. Então já é indicação de cirurgia independente de qualquer coisa, tá? Então, o uso do medicamento não faz mal. O que faz mal é não tratar de forma adequada. E pior do que não tratar, é não tratar de forma adequada. O que é isso? É aquele paciente que ele chega e fala assim, bom, vou começar a tratar. Começa a fazer a dieta, começa a tomar o remédio, tem uma resposta boa, faz a endoscopia, tá tudo em ordem, endoscopia sem lesão, e aí o que acontece? A pessoa chega, para de tomar o remédio. Dá 6 meses, mais ou menos, começa a ter sintoma, faz a endoscopia, tá com a esofagite de novo. E esse processo de lesão, cicatrização, isso acelera muito o desenvolvimento de esôfago de Barré, tá? Então, o mais importante é tratar de forma adequada. Um exemplo que eu sempre dou, porque fica mais fácil do pessoal entender, é como infarto para pressão alta. Tá? Todo mundo sabe que pressão alta aumenta a chance de infarto. Agora, pior do que a pessoa ficar com a pressão alta o tempo todo, é ela tomar o remédio quando a pressão está alta, para de tomar o remédio, a pressão explode, para de tomar o remédio, pressão... Esse aumenta, diminui, é o que aumenta muito a chance de infarto, de AVC, entendeu? É a mesma coisa. Então, pior do que não tratar é tratar de forma inadequada. Então, o importante é tratar. Tratando, não vai ter nenhum problema, tá bom? Deixa eu ver outras que tinham mandado aqui. Aqui uma interessante, né? Que perguntaram se tem tratamento natural para doença de refluxo. O tratamento natural, na verdade, é a dieta. É o tratamento natural, tá? Eu tinha alguns professores na época de faculdade que eles falavam que não se operava a doença de refluxo. Que doença de refluxo, se o paciente seguir a dieta à risca, se ele tomar o remédio do jeito que precisa, nunca vai precisar operar. E é mentira? Não é mentira.
o difícil é conseguir seguir a dieta à risca para o resto da vida, entendeu? Então, o que é importante? O importante, que é o que eu sempre falo para todo paciente, é a gente chegar num ponto de equilíbrio, tá? É chegar num ponto que faça uma dieta que seja aceitável, que seja viável para você manter para o resto da vida e, de preferência, não precise tomar o remédio. Se precisar tomar o remédio, a gente vai diminuindo de forma adequada até chegar numa dose mínima que não tenha nenhum sintoma e não tenha nenhuma lesão. Essa que é a ideia, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui se mais alguma pergunta que vocês tinham mandado, mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Quiserem perguntar, aqui se é de ato. Ah, tá, outra que perguntaram aqui, interessante. É a questão do diagnóstico, né? Se a endoscopia é o melhor exame para fazer diagnóstico de doença de refluxo. Não, não é o melhor exame, tá, pessoal? Ah, então todo mundo que pede endoscopia para fazer diagnóstico está errado? Não, eu peço endoscopia para todo paciente como primeiro exame. Então, assim, os melhores exames, só para vocês entenderem, isso eu já expliquei para vários, a maioria do pessoal que está aqui é meu paciente, já ouviu, mas como veio a pergunta, eu vou responder. Os melhores exames que existem para fazer diagnóstico de doença de refluxo são dois exames que são feitos juntos. Um exame chamado manometria esofágica e um exame chamado pH-metria esofágica. Como é que são esses exames? A manometria é feita com uma sondinha de 4 milímetros. Tá? Essa sonda não tem câmera, ela tem 8 sensores, tem alguns sensores, tem a manometria de alta resolução, é convencional, né? Mas o que muda é a quantidade de sensores. Ela tem alguns sensores para ver pressão. Essa sonda é passada pelo nariz e vai até o estômago. Durante o exame, em alguns momentos a gente pede para a pessoa engolir água, em outros momentos a gente pede para a pessoa engolir a seco, e conforme o esôfago contrai sobre a sonda, a gente vê se está mandando de forma coordenada para baixo ou não, e se o músculo lá embaixo está fechando da forma que deve, se quando engole ele relaxa, quanto tempo demora para ele voltar a contrair, com que força ele contrai. Terminado esse exame, na sequência, a gente faz o melhor exame para ver isso, a impedância e o pH-metria. Como é que é isso? A gente tira essa sondinha, a gente passa um catéter de 2 milímetros, é bem fininho, tá? Esse catéter ele também não tem câmera, ele tem um sensor para ver pH e mais 6 sensores para ver impedância elétrica. Esse catéter é passado pelo nariz e a ponta dele fica a 5 centímetros para cima desse músculo, tá? Esse catéter é ligado a um aparelho e a pessoa vai para casa com essa sonda, fica 24 horas. Esse catéter vai mostrar o quê? Quantas vezes volta qualquer conteúdo do estômago, se isso que volta é líquido, é gasoso, se quando volta chega a mudar, ele chega até a garganta e muda o pH da garganta ou não. Então, são os melhores exames para a gente ter certeza de o que está acontecendo. Por que a gente não pede para todo mundo? Por 2 motivos. Primeiro, aquilo que eu falei lá no comecinho para vocês, lembra? Não é só a doença de refluxo que faz voltar ácido. Se a pessoa tem uma úlcera pré-pilórica, se a pessoa tem um tumor de estômago que está atrapalhando o esvaziamento gástrico, também faz voltar, e esses 2 exames não vêm, eles não vão olhar o que está acontecendo dentro do estômago. E o segundo motivo, que é um motivo que a gente, é um motivo relativo, mas a gente sempre tem que levar em consideração, não são exames que doem, não são exames que machucam. Por incrível que pareça, criança consegue fazer, mas é chato pra caramba. Ficar 24 horas com um catéter no nariz ali não é o exame mais legal do mundo, entendeu? Então, normalmente, o que a gente faz de início é a endoscopia. A endoscopia não mostra o ácido voltando, tá? Por mais que entre com o aparelho e bata o ácido na lente ali, não significa que está voltando o ácido. Pode ser a primeira vez no dia, ou a primeira vez na hora, a primeira vez no minuto, não sei dizer. E durante a endoscopia a pessoa está sedada. No que a pessoa está sedada, o músculo relaxa, aumenta a chance de voltar. Só que a endoscopia mostra se tem alguma lesão em estômago que possa estar atrapalhando o esvaziamento, e se for o caso a gente já trata. E mais, quando esse ácido está voltando mais do que o normal, ele acaba causando uma lesão no esôfago, que é o que a gente chama de esofagite erosiva. Bom, fez a endoscopia, não tem nada atrapalhando o estômago, tem uma esofagite erosiva, é o músculo que não está fechando, a gente não precisa ir lá medir a força de contração do músculo para ter essa conclusão, né? E a endoscopia, apesar de ser um exame mais invasivo, porque tem que sedar, todo esse cuidado que tem que ter, enquanto os outros não dá para a gente sedar, porque a gente tem que estar avaliando em tempo real, é um exame que a endoscopia se não faz, não vê nada e vai embora. O outro tem que ficar 24 horas, tirar a sonda. Então, esses outros exames que são os melhores, a gente deixa para situações específicas. Quais situações? Basicamente 2.
ou quando tem alguma dúvida diagnóstica. Então, fez endoscopia, não mostrou nenhuma lesão que justifique. Ou a gente vai partir para uma cirurgia. Aí, por dois motivos a gente faz antes da cirurgia, né? Primeiro, para avaliar o funcionamento do esôfago e ver a melhor forma de tratamento, tá? E o segundo motivo é para a gente ter certeza de que não está operando uma coisa errada, para a gente ver o ácido voltando, ver a frequência que isso está voltando, tá? Então, é isso. O melhor exame não é endoscopia, mas é sim o primeiro sempre a ser pedido, tá bom? A outra situação é quando, que perguntaram aqui, é a questão da gravidade da doença de refluxo, né? Então, a doença de refluxo, a gravidade dela a gente avalia na endoscopia por essa classificação de Los Angeles, de esofagite erosiva. Tá? Ela vai de A a D, sendo que A é a mais leve, D é a mais severa. Tá? Então, a esofagite grau A isolada, a gente nem consegue, na maioria das vezes, fechar um diagnóstico de certeza de doença de refluxo. Tá? Só com isso, sem acompanhamento, sem sintoma, não necessariamente seja. Grau D não tem dúvida. E o mais importante é a gente ver alteração de mucosa, alteração histológica, que é aquilo que eu falei para vocês de metaplasia. Então, o tecido do esôfago pode, nessa irritação crônica, ele pode mudar para dois tipos diferentes. Ele pode fazer o que a gente chama de metaplasia gástrica, que ele fica igual a do estômago, e isso é um problema, porque acaba ficando mais sensível na região. Ou ele pode ficar igual ao do intestino, que é o esôfago de Barré, que eu falei para vocês, ou esôfago de Barrett, mesma coisa. E é uma lesão pré-maligna, é uma lesão que é um caminho para virar um tumor. Então a ideia do tratamento é a gente zerar as lesões exatamente para não chegar nesse ponto. Tá? Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode perguntar, mas eu acho que é mais ou menos isso o que tinha das perguntas. Tá? Outra coisa que tinham perguntado aqui, estava nas caixinhas também, é se a doença de refluxo pode causar mau hálito. Tá? E pode sim, tá, pessoal? Pode pelo mesmo mecanismo. No que muda o pH da garganta, inclusive de cavidade oral, isso leva a uma irritação crônica. Então pode causar mau hálito. Não é a principal causa de mau hálito, tá? É muito comum o pessoal vir encaminhado para investigar a doença de refluxo porque tem mau hálito, e a maioria das vezes é alguma coisa de cavidade oral, é gengivite, alguma coisa nesse sentido, e aí é com o dentista, com odonto. Mas não é uma causa sim, é uma causa possível. Desgaste dentário, isso é muito comum, o odonto encaminhar para a gente, paciente com desgaste dentário por causa desse ácido constante ali na cavidade, na cavidade oral, acaba desgastando esmalte dentário. Bom, então assim, de tratamento para doença de refluxo, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. O tratamento para doença de refluxo, ele consiste normalmente nessas três fases. Na dieta, medicamento e situações específicas, cirurgia, tá? Isso já é uma coisa que a gente trabalha com isso há mais de 20 anos, né? Então, o que a gente vê na prática, pessoal? O tratamento para doença de refluxo, mesmo nos casos mais leves, eles acabam nem sempre sendo muito efetivos, tá? Por quê? Porque precisa desse acompanhamento, precisa desse cuidado, precisa estar em cima para não estar saindo da linha e continuar. Porque a hora que a pessoa... Isso é natural, o ser humano é assim, tá? Não é uma crítica a ninguém. Mas quando a gente se sente bem, a gente relaxa, entendeu? É normal, isso é natural. Então, o importante é manter esse tratamento contínuo. Algumas vezes, com mudança de hábito, a pessoa perde peso, deixa de fazer uso de certas substâncias como café e tal, acaba ficando bem, não tem nenhum problema, tá? Mas muitas vezes, eu diria que em quase metade dos casos, tem necessidade de manter alguma dose de medicamento e cuidados com a dieta. Tá? Em algumas situações, está indicada a cirurgia. Quando que está indicada a cirurgia? Quando tem lesão grave. Tá? E o que é lesão grave? Né? Que eu falei lá no começo que eu ia explicar para vocês e ainda não falei. É quando tem uma esofagite severa, perto de caminho de um tumor, tá? Um Barrett, alguma coisa assim. Úlcera esofágica. Tá? Então, quando acaba machucando tanto o esôfago a ponto de fazer uma úlcera, como se fosse um machucadinho mesmo.
Qual é o problema de quando começa a fazer úlcera esofágica? Essa úlcera vira câncer? Não, mas o que acontece é que no que faz essa úlcera, na cicatrização dela, o esôfago tende a diminuir, a fechar, e faz o que a gente chama de estenose esofágica, o esôfago literalmente fechar. Aí o tratamento é muito mais complicado, tá, pessoal? Em algumas situações dá para fazer dilatação, em outras é cirurgia mesmo. Tirar aquela parte do esôfago, uma coisa bem mais complexa. Então, quando tem úlcera esofágica, também é indicação de cirurgia. Como eu falei, né, em situações que tem grandes hérnias de hiato, muitas vezes acaba sendo indicada a cirurgia, porque fica difícil o controle, a pessoa já tem um músculo que não está fechando tão bem, e o final do esôfago está no meio do tórax, numa área de baixíssima pressão, então muitas vezes só com dieta e medicamento não controla muito bem. Tá? Mas isso, em alguns casos, precisa manter medicamento pós-cirurgia, e em todos os casos eu sempre oriento manter a questão da dieta, porque eu não passo, todo mundo que eu já passei dieta aqui, para quem tem doença de refluxo eu já passei a dieta, sabe disso, eu não passo dieta radical para ninguém, porque não adianta fazer a dieta por 6 meses, por 1 ano, tem que ser uma mudança de hábito, então isso tem que ser direto, mesmo pós-cirurgia. Em alguns casos, e tem alguns eu vi que estão aqui hoje, tem alguns casos de situações mais graves, de paciente com esofagite C, esofagite grau D, mesmo de esofagite de Barrett grau inicial, que precisam de um acompanhamento mais intenso e teoricamente tem indicação de cirurgia. Tá? Uma alternativa à cirurgia que algumas pessoas pedem é a gente fazer um acompanhamento mais próximo. Tá? Só que aí não dá, aí o negócio é sério, tá, pessoal? Aí a gente precisa acompanhar direitinho. Então, como é que é feito esse acompanhamento? Normalmente, eu adiciono uma nutricionista que faz parte de uma equipe minha, tá? A gente faz um acompanhamento semanal. Aí sim, eu vou pegar no pé na questão de perda de peso. Dependendo da situação do paciente, a gente entra com medicamentos, inclusive para fazer a perda de peso. E aí a gente pega um pouco mais pesado na questão da dieta e nos medicamentos para refluxo no começo, entendeu? Então aí é um tratamento um pouco mais intenso, que é para situações específicas, pacientes selecionados, tá? Porque é uma coisa que aí demanda muito tempo da equipe, são pacientes que eu vejo toda semana, por exemplo, tá? Então não é uma coisa que dá para fazer para todo mundo, e na maioria dos pacientes também não tem necessidade, tá? Mas para alguns pacientes, para tentar evitar a cirurgia, existe sim essa possibilidade de fazer um acompanhamento mais intenso, e aí é um acompanhamento contínuo, tá? Com dieta, muitas vezes com preparador físico, com um monte de coisa, é uma coisa completamente à parte, na tentativa não, na opção de evitar a dieta, de evitar a cirurgia, quer dizer, desculpa. Mas a dieta é o principal, a dieta não é para evitar não, pessoal. Então é isso, da questão de tratamento, é isso. Então o que é importante guardar, o que eu queria passar para vocês nessa live, né? A gente já está completando aí 1 hora, eu acho que mais do que isso também acaba ficando cansativo para todo mundo aí de vocês, né? Mas qual era a ideia de passar para vocês? É deixar claro que o refluxo não é só azia, o principal problema do refluxo não é o sintoma, tá? Todo mundo acha que o problema é o sintoma, não é. O sintoma incomoda, o sintoma atrapalha a vida, piora a qualidade de sono, porque muitas vezes piora quando a pessoa está deitada, tá? Mas isso não é o mais grave é lesão, tá? O que aumenta a chance de câncer é lesão. Então, é o que eu falo para todo paciente, a ideia do tratamento é a gente atingir sempre 2 pontos: ficar sem lesão e sem dieta, e sem sintoma, ou com um sintoma aceitável para levar para o resto da vida, tá? Então, refluxo não é azia, é outra coisa. A questão do estilo de vida melhora muito e é o principal, tá? Isso não é uma coisa que é passageira, é uma mudança de estilo de vida, é a pessoa comer de forma diferente, dormir de forma diferente. Tudo isso vai fazer melhorar, independente do restante do tratamento, seja cirurgia, seja acompanhamento clínico, seja remédio, o que for. Tá? Que nem todo mundo precisa de cirurgia, tá? E a cirurgia não é indicada para a maioria dos pacientes. Em situações de refluxo leve,
a pessoa não tem necessidade de fazer cirurgia, não vai ter nenhuma grande vantagem. E também, nem todo mundo precisa de remédio de forma contínua. Depende muito do quanto a pessoa consegue aderir ao tratamento clínico. Se a pessoa consegue aderir bem ao tratamento clínico, beleza, resolvido. Se a pessoa não consegue aderir bem, então não adianta fazer tratamento clínico? Claro que adianta. Dependendo de como está a lesão da pessoa, se ela não fizer um tratamento clínico, ela precisa de uma cirurgia, ou ela vai precisar de altas doses de remédio. E com o tratamento clínico, com a dieta, né, ela consegue ter uma dose menor de remédio ou não ficar sem remédio e controlar só na dieta. Em alguns casos selecionados, vale a pena um acompanhamento mais de perto, tá? E isso é uma coisa bem legal, bem interessante, a gente vê ótimos resultados nisso, mas é principalmente naqueles casos de tratamento mais difícil, tá, pessoal? Aqueles casos que a gente não consegue zerar a esofagite, que a pessoa continua tendo sintomas, aí vale a pena a gente fazer um acompanhamento mais de perto, fazer um plano de acompanhamento mais contínuo. Isso é para poucos pacientes mesmo, mas também a gente não tem como abrir para muitos, né? Porque é uma coisa que exige muito da equipe. E que sintomas, isso independente da questão do refluxo, independente de qualquer coisa, isso vale para tudo na medicina, tá, pessoal? Sintomas persistentes sempre precisam de investigação, tá? É o que eu falo para todo paciente, uma dor de cabeça. E se você começa a ter dor de cabeça constante, alguma coisa está errada. Uma dor de cabeça uma vez por mês, tudo bem. Agora você começa a ter dor de cabeça 3 vezes por semana, 4 dias direto, é importante investigar. O corpo está te avisando, tem alguma coisa que não está legal, tá joia? Então, assim, foi a primeira live que eu fiz aí para vocês, porque surgiu daquela questão das caixinhas, tá? Eu gostei muito de fazer, foi uma experiência que para mim foi muito interessante. Espero que tenha respondido aí as dúvidas de vocês, tá? E depois vocês me dão um feedback, me falam o que acharam. Espero ter esclarecido aí bastante coisa para vocês. Agradeço todo mundo aí que no domingão de frio, de chuva, acabou entrando para a gente bater esse papo. Eu vou ver se eu consigo deixar essa live gravada aí, se alguém quiser assistir depois, a gente pode assistir, pode reassistir, tá? E assim, o mais importante, o que é, né? É ter isso na cabeça. Se você já tem um diagnóstico de doença de refluxo, é importante fazer o acompanhamento, fazer esse tratamento de forma adequada, de forma correta, para evitar problema, entendeu? Tratando, vida normal, não há nenhum problema. Mas eventualmente, o exemplo que eu sempre dou também, né? Eu vou num hotel, não tenho como levantar a cama, se tá tudo tratado, se não tem lesão, não é isso que vai atrapalhar, tá, pessoal? Não tem lesão, não é uma semana deitado no horizontal que vai atrapalhar a situação. O importante é no dia a dia tá tudo em ordem. Tá certo, pessoal? Então eu agradeço a atenção de vocês, tá? Fico à disposição, tá? A grande maioria aqui é tudo meu paciente, já tem meu celular, tem meu contato, tudo isso. Qualquer dúvida, a gente conversa, tá bom? Muito obrigado e uma ótima semana a todos.